Igreja vibrante e alegre. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos pensar sobre o que significa ser igreja? O que significa ser igreja? Convido o irmão, a irmã, todos para que nós possamos ler o texto de Mateus capítulo 16. E nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 20. É um texto bem conhecido de todos nós. Vamos, pela graça do Senhor, procurar extrair algumas lições do que significa ser igreja, porque a gente fala de gerações, fala de tempo, e as coisas têm mudado muito, vocês têm observado, né? Tem mudado muito, muito. A igreja muda em que sentido? Não é? Vamos entender o que a Bíblia fala sobre ser igreja. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20 diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra, será ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Igreja é um negócio fantástico. Igreja é um negócio maravilhoso. Ser igreja é só quem é igreja que pode falar o que isso significa. Imagina os irmãos, amigos aqui, que no contexto em que nós vivemos, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, no mundo todo, a coisa não está boa não. Está boa? Olha, se você liga a televisão, deprime. Se você gosta de ficar assistindo os telejornais, tome cuidado, que vai ficar deprimido. Porque notícia que vende é notícia ruim. E há uma abundância de notícias ruins. Agora vejam bem que dentro deste contexto, ruim está. E seria pior, seria o inferno, se a igreja não estivesse presente. Se a igreja não estivesse presente no mundo, seria verdadeiramente o inferno. Todos nós aqui que já tivemos uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, entendemos isso. Eu não conheço aqui este auditório, não conheço aqui os irmãos, mas aqui tem muitas histórias lindas e maravilhosas. Eu creio que aqui nós encontramos histórias de pessoas que foram libertas, claro, libertas do pecado, mas libertas do pecado tiradas do vício. Quem sabe do vício das drogas, quem sabe do vício do álcool. Há muitos anos atrás, quando eu ainda namoro, mas há 37 anos a mesma mulher que é minha esposa, mas antes de casar, quando eu voltava da casa dela, então a entrada da minha casa, na entrada da rua da minha casa, tinha um senhor caído. E eu olhei para aquele senhor e observei que o traje não era o traje de uma pessoa de população de rua. E eu me aproximei daquele senhor, para poder, não sabia, ele poderia estar passando mal, me aproximei dele. E ao me aproximar dele eu me abaixei, porque ele estava caído. E perguntei: o senhor está passando mal? O senhor quer uma ajuda?
E quando ele falou, eu já identifiquei o problema dele, era álcool, porque o bafo quase que me embriagou. E ali então aquele senhor, naquela embriaguez, ele então começa a chorar compulsivamente. E eu dou atenção para ele, ouvindo, pego ele pelo braço, levanto e falo assim para ele: vamos no botequim, para tomar um café, né? E aí fui com ele, para ele poder tomar um café, porque dizem que o café corta o efeito do álcool, não sei, graças a Deus nunca foi o meu caso, mas ele tomou o café, e depois então ele ali um pouco mais recuperado, ele fala assim: meu filho, você não sabe quem eu sou, você pode estar pensando que, poxa, mas esse é um senhor, um cara de rua, e mesmo assim é alguém que tem valor para Deus. E ele começou a contar a história dele, dizendo o seguinte: eu sou médico, eu fiz pós-graduação na Inglaterra, a minha filha cursa medicina na antiga Universidade Gama Filho, eu então tenho uma posição razoável, mas acontece que em determinados momentos da minha vida eu me lanço no álcool, e eu me encontro nesta condição, e eu me vejo nesta condição, e eu não sei como poder sair dessa condição. Então ali a realidade de um homem, como muitos outros homens, presos ao vício do álcool. Quantas pessoas aqui e quantas pessoas no universo da igreja, ser igreja, foram libertas deste vício terrível que se chama álcool, que desgraça a vida da pessoa e que desgraça a família desta pessoa. Quando eu fui pastor no primeiro ministério, na Igreja Batista Filha de Sião, subi ao morro do Adeus para fazer evangelismo, e uma senhora me abordou, e ela falou assim para mim: meu filho, a minha vida está como essa vala aqui, está como essa vala negra aqui. E ali então, aqueles momentos em que Deus dá uma palavra que é Ele mesmo, cumpre-se a palavra, não se preocupe com o que você vai falar, que eu coloco a minha palavra na sua boca. E me veio ao coração a palavra do salmista que diz: tirou-me de um largo de lama e perdição, e colocou os meus pés sobre a rocha. E à frente tinha um rapaz homossexual, e ele começou a mexer: e aí, o senhor não vem falar comigo? E aí? E eu falei: eu vou aí falar com você. E eu fui até ele, orei com essa senhora, falei da palavra de Deus com ela, orei com ela e fui até ele. E ele, na questão da brincadeira dele, a gente entende as pessoas, e sempre tratando pessoa como pessoa e não como qualquer outro tipo de rótulo. E ali então conversei com ele, deixei ele falar, e daqui a pouco Deus me deu. As pessoas falam assim, alguém já falou para mim: pastor, eu admiro o senhor pregando por causa da sua mão, né? Tem essa mão grande, tem esse dedo grande. E aí eu peguei, apontei assim para ele e falei assim: mas Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer modificar a sua vida. Pois vejam os irmãos que este rapaz, que era conhecido na região como a Tieta do Alemão, aceitou Jesus e teve a vida transformada. Eu quero dizer, e o que eu estou dizendo, é que ser igreja é algo maravilhoso. Quantas vidas têm sido resgatadas então das drogas, do álcool, da prostituição, mas por que não também dizer de uma vida sem sentido? A marca deste tempo do século 21 é a marca da depressão. A depressão, ela já é uma doença que se configura entre as 3 principais enfermidades que mais causam mortes no mundo. E há quem diga que em 2030 vai ser a principal enfermidade, passando as questões que são relativas aos problemas de coração. O que está acontecendo nesse mundo? O que está acontecendo com tantas pessoas deprimidas? O que está acontecendo quando nós observamos que esta curva da depressão, por exemplo, ela cresce numa faixa etária que deveria ser caracterizada e que precisa ser caracterizada pelo sonho, pela vibração, que é a dos adolescentes e jovens, é onde mais cresce.
se apresenta em todas as faixas etárias, mas onde mais cresce é nesta faixa de adolescentes e jovens. Então, poder ver esse pessoal tocando aqui, esses jovens tocando, ver os jovens na igreja, ver a igreja fazendo trabalho com jovens, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Isso se nós também levarmos em consideração a questão do suicídio, que é uma outra realidade. O que é que tem levado as pessoas ao suicídio? A cada 8 minutos alguém tira a vida. O que é que tem acontecido? Então são questões que apontam para um vazio na existência, que apontam para uma falta de sentido na existência. E meus queridos e meus amados irmãos, como que a igreja tem dado sentido para esses jovens? Como que tem dado sentido para adolescentes? Como que dá sentido para mim? Como que dá sentido para você? Igreja é algo maravilhoso. É maravilhoso porque a igreja gosta de festa, né? Gosta de comer. Crente não bebe, crente não fuma, mas gosta de uma comida. Gosta de uma comida. Eu me recordo quando da adolescência tinha uma irmã na igreja e todas as festas que tinham, não sei se ainda hoje é assim, aquela questão de poder pegar um pedaço do bolo, da torta salgada, até por vezes numa caixa de sapato, para levar para casa. E eu me recordo que eu estava com a minha turminha conversando e tinha então um colega lá. Pô, mas tem uma senhorinha aqui nessa igreja que ela não é mole não, ela é muito mal educada. Ela fica pegando tudo para levar para casa. E eu pesquei, sabia quem era. E sabia que a neta dela estava ali. Então, jovem, né? Eu comecei a dar as características. Por um acaso é uma senhora baixinha? Por um acaso é uma senhora que tem um coque? E eu fui, e aí a minha colega, de brincadeira com ela, para poder chegar lá e falar, é minha avó. Então a igreja é alguma coisa maravilhosa. Nesse congraçamento, nessa festa, inclusive eu tenho que falar pouco, porque o banquete também está posto lá embaixo. Então a igreja é algo assim maravilhoso. Ser igreja é maravilhoso. Você é um abençoado, você é um agraciado por você ser igreja, por você estar na igreja, por você fazer parte da igreja. Ser igreja é algo maravilhoso. Quando nós somos igreja, nós não nos tornamos pessoas acima do bem e do mal. Ser crente e ser igreja não é viver acima do bem e do mal. Crente chora, crente tem dificuldade, crente tropeça, vacila. E falar? Tem crente que fala, né? Fala demais. Fala demais. Mas olha só vocês, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele vai concluir. Então nós não somos perfeitos, nós não estamos acabados, nós estamos em construção. Para de se cobrar, e não fique aceitando tanto cobrança das pessoas, porque eu e você estamos em construção, dependemos da graça de Deus, vivemos pela graça de Deus. O que nos confere por ser igreja é a dimensão da perspectiva de fé. Quando a Bíblia fala, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ser igreja é ser que nem coqueiro, coqueiro enverga, mas não quebra. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, as lutas vêm. Quem sabe você está numa luta, quem sabe você está numa dificuldade, no seu casamento, no seu relacionamento, você está com problemas de saúde, você está com problemas financeiros, você está sendo perseguido. Então as circunstâncias adversas, as lutas vêm. Mas nós, como somos igreja, e quem é igreja, vence todas as lutas. Ser igreja é maravilhoso. O inimigo, há quem diga que quando se está longe de Deus, ele não dá muita atenção. Mas quando começa a se aproximar de Deus, ele começa a aprontar.
porque Ele não quer que você se desenvolva, Ele não quer que você usufrua, porque ser igreja é ser cartão postal. Ser igreja é ser cartão postal. É a partir da expressão facial, que deve ser consequência do que está no coração, que nós demonstramos que nós cremos em Cristo, é da paz que excede a todo entendimento, é ser cartão postal. Então tudo que o inimigo quer é que eu e você vivamos abatidos, cabisbaixos. Tudo que o inimigo quer é enredar a gente no pecado, enlaçar a gente no pecado. A Bíblia fala que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quer um conselho? Fique esperto. Fique esperto, não bobeia não. Mas a Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, amém? Então o inimigo vem e o anjo fala, sai para lá, capeta. Sai para lá. E como diz um amigo, o pastor Jeremias, não é capeta, é lapeta. Porque capeta chama para cá e tem que ir para lá. Não tem que ficar para cá. Ser igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ser igreja é ser chamado para fora, é ser chamado de uma realidade de pecado, porque a palavra igreja do grego, ela tem essa perspectiva, ela tem essa dimensão. Aqueles que foram chamados para fora, era da cultura dos gregos, chamar os cidadãos para que se reunissem na praça, na ágora, para que pudessem discutir as questões da cidade. E então essa palavra é assimilada, ela é incorporada dentro do contexto do Evangelho e é utilizada muito por Paulo. Não aparece muito nos 4 Evangelhos, mas em Paulo aparece abundantemente, em Apocalipse aparece umas 20 vezes. Então essa perspectiva do que foram chamados, eu e você fomos chamados, Jesus nos chamou, a palavra diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus me chamou, Jesus te chamou, e louvado seja o nome dele, que você disse sim para Jesus. Então nós fomos tirados, e quando nós fomos extraídos, se o inimigo ele nos cerca, ele não tem mais poder sobre nós. Não tem mais poder sobre a sua vida. Um colega pastor falava, o inimigo tem que estar debaixo da sola do sapato. É na sola do sapato. E isso não é arrogância. É porque ser igreja é estar na perspectiva de corpo de Cristo, é a dimensão de Cristo, é a dimensão de Cristo. E onde Cristo está, onde Deus está, o inimigo tem que sair. Ser igreja tem essa perspectiva de ser chamado para fora. Chamado do pecado, chamado da desesperança, chamado da desilusão. Tem alguém assim aqui? Chamado da falta de perspectiva. Tem perspectiva para você, tem sonho para você, tem plano para você? É do tempo meu e do Nivaldino, do saudoso que cantava Deus tem um plano para cada, que é Feliciano Amaral. Deus tem um plano para a tua vida, você não é fruto do acaso, você não veio tão somente porque papai e mamãe quis, não é papai e mamãe tão somente, você é obra das mãos de Deus, Deus tem um plano na tua vida, e se você aceita o convite dele, então esse plano começa a se realizar. Ser igreja tem uma outra perspectiva. Sobre esta pedra, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Então esta pedra é quem eu sou. Primeiro quem diz os homens ser o filho do homem, agora então o que vocês dizem? E Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Nome Pedro significa pedra, mas a igreja não está alicerçada numa questão de um homem, está alicerçada num Deus que é vivo. É a confissão de Pedro, tu és o Cristo. Tem todo um contexto aqui, Cristo é o Messias prometido, Cristo é aquele que lá, então vem como proto-evangelho, que está dado em Gênesis capítulo 3, é o desenvolvimento a partir dos chamados de Abraão, de Isaac e de Jacó, é a constituição a partir da saída do povo do cativeiro no Egito, é a caminhada pelo deserto, é a conquista da terra prometida. Então toda esta geração, tudo isso vem, é a igreja que vai sendo constituída, é Deus que está à frente. Por mais que o homem tente a negligenciar Deus, por mais que a ciência tente a negligenciar Deus, Deus está presente. E vez por outra nós tomamos conhecimento de um homem da ciência e fala assim, não é Deus, não é Deus.
quando eu estava fazendo o mestrado na UFRJ, e ali então, fazendo mestrado em humanas é complicado, se você como crente, como pastor, e a orientadora chegou para mim, uma supervisão, e falou assim: Ailton, você não me disse que você era pastor. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eu respondi para ela: a senhora não me perguntou? Aí acabou a conversa, né? Mas aí ficou aquele clima, daquela questão, sabe, aquelas flechadazinhas. Mas teve um dia lá que ela colocou: porque a minha filha está febril, minha filha está... Aí ela volta, e ela fala do nome de Deus. Quer dizer, esquece Deus quando tudo está bem, mas quando o calo aperta, lembra de Deus. E sabe de uma coisa? Mesmo assim Deus atende, sabe por quê? Porque Deus é graça, salvação é graça, salvação não é mérito, salvação não é conquista, salvação não é passo a passo, salvação é presente, você recebe, é Deus que dá. Então essa perspectiva, a igreja ser igreja edificada na rocha que é Cristo. Vejam lá no Salmo, se não me falha a memória, 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aí é aquele ditado que eu falei anteriormente: crente é que nem coqueiro, enverga, mas não quebra, porque está alicerçado na rocha, está alicerçado em Cristo. Em Cristo tem uma promessa. Sabe quando chega lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, que tem a grande comissão, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Isso que nós temos que recuperar, de poder ter mais a questão do Evangelho, de falar das boas novas, de anunciar Jesus. Tem lá a parte que por vezes a gente não dá tanta atenção, mas que está dito: Jesus falou: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que significa todos os dias no grego? Todos os dias. Sabe o que significa todos os dias no hebraico? Todos os dias. Sabe o que significa todos os dias em português? Todos os dias. Sabe o que significa? Você dorme, Deus está do teu lado. Você sai, Deus está do teu lado. Você vai no consultório, Deus está do teu lado. Você passou pelo hospital, Deus está do teu lado. Em todas as situações, Deus está do teu lado. A igreja, ser igreja, é estar alicerçado em Cristo. Ser igreja, Jesus fala: sobre esta pedra edificarei. A expressão grega aqui é uma expressão derivada de uma palavra que nós conhecemos bem, que é oikos. Oikos. Oikos, que remete o que? A relacionamento, que remete à família, que remete à casa. Oikos, na cultura grega, é a família e aqueles que estavam em torno. Aquela questão de todos que estavam em torno. Então, quando fala eu construirei, edificarei a minha igreja, nós temos uma mente contaminada no ranço do catolicismo, que é o catolicismo católico apostólico romano, a doutrina. E né, é só história que eu estou falando, não estou falando nada de contra o católico, mas é a história de que ali, quando teve um rei lá por volta do século IV, chamado Constantino, porque até Constantino a igreja estava assim, para lá e para cá, andando. Sabe que eu li um livro em que o autor falava o seguinte, que numa casa poderia ter 2, 3 igrejas. As pessoas entravam e saíam, e era um culto assim que era diário. Os irmãos observem em Atos capítulo 2 no final, que todos os dias eles permaneciam, e tem crente que se queixa: eu vou de manhã, eu vou de noite. Agora está um negócio desse, né? Escolhe o culto que quer ir. Não, escolhe o culto que eu quero ir. Eu entendo. Por vezes pessoas como eu, né, de idade, que tem lá uma limitação, eu entendo. Mas sabe aquela questão da pandemia? Para ir para a igreja não podia não, porque não podia ter aglomeração. Mas no shopping os crentes se encontravam, né? Pois bem, então esse ranço que dá de definição de igreja, que remete à igreja como sendo tijolo. Então eu vou edificar a igreja. Então ainda hoje, quando nós falamos de igreja, campanha, porque a igreja está sempre em obras, está sempre em campanha, está sempre querendo expandir. Quando a gente fala de igreja, a gente pensa logo em prédio. Gente, isso aqui é um prédio, isso aqui não é igreja.
Isso aqui não é igreja, isso é um prédio. Jesus não morreu por conta desse púlpito de acrílico, nem por conta dessa bateria bonita, nem por conta desses instrumentos, nem por conta dessa parede, nem por conta dessa luminária. Isso aqui é um prédio onde a igreja do Senhor Jesus se reúne. Trouxeram a cultura de igreja, transformaram a igreja em catedral. Então agora é catedral. E agora até a igreja não é mais a igreja denominação, a igreja agora tem nome, é a igreja do pastor tal. Agora é ministério fulano de tal. O miserável já tem uma questão de pegar na igreja ali, dele, né? Dele. Então, a palavra, então, construirei, que tem a raiz da palavra oikos, dá a entender, e é isso, de que ser igreja é cultivar relacionamentos, é ter relacionamentos. Igreja é relacional, que coisa maravilhosa. Às vezes rola umas faíscas, não rola não? Aqui não, só na PIB Lins. Lá em Madureira também, não, né, Paulinho? Lá, mas às vezes rola uma faísca. Tem os crentes, às vezes não está bem, gente. Tem um verso que fala assim: morar no céu com os irmãos amados, ali será grande glória. Mas viver na terra com os irmãos amados, aí já é outra história. Não, aí o negócio fica estranho, fica esquisito. Mas prestem atenção que a Bíblia fala assim como o ferro afia. Então, de uma maneira ou de outra, a gente está sendo afiado, a gente está sendo aperfeiçoado, melhorado. Então a igreja é relacional, a igreja não pode se fechar. Tem que promover festa mesmo, e tem que chamar as pessoas que não têm Jesus para a festa, convidar, vem e dá o primeiro lugar para eles, e dá a melhor comida para eles, porque é isso, é relação, é relacionamento. Tudo que o inimigo quer é prejudicar o relacionamento na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Aí Paulo fala: porventura está Cristo dividido? Então tudo aquela questão, igreja, eu edificarei a minha igreja, é relacional, né? Relacional. E aí então continua o texto: bem-aventurado, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou. Então é revelação de Deus. Também digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz isso aqui, observem bem, está dito no texto, que ele estava em Cesareia de Filipe. Herodes, o tetrarca, a região dividida em 4, era a região ali que Herodes construiu essa cidade. E essa cidade, Cesareia de Filipe, ela foi construída como uma homenagem a César, imperador romano. E ela foi construída ali ao redor do Monte Horebe, do Monte Sinai. Lembra no Velho Testamento? O Monte Sinai é o Monte da Revelação. Quando eu fui em Israel e passei pelo Egito, assim no deserto, o que você encontra no deserto? Nada. Mas como que eu senti a presença de Deus no meio daquele nada? Quando eu estive no Monte Horebe, gente, assim, sabe, aquela questão da história, não é que lá tenha nada de sagrado, não, é só pela questão de a gente rememorar a história, o monte de Deus. Então, o povo de Israel saindo do Egito, a igreja, a eclésia. Agora então, Herodes Filipe constrói a Cesareia de Filipe, ali no lugar que tem a referência, que é o monte de Deus, o lugar onde no Velho Testamento nos dá esse entendimento da congregação. Quando eu fui lá, eu não subi o Monte Sinai, queria muito subir, por ter cometido um equívoco, um erro, uma falha. Eu quis entrar na pirâmide, e falaram para mim: lá não tem nada, lá é estreito, e eu sou alto, não tem nada. Mas você teima, né? Eu quero ver. Aí negócio estreito, um negocinho inchante. Aí desce. Aí quando chega lá embaixo, não tem nada. Aí você sobe, aquilo me deu uma dor no corpo.
Fiquei, sabe, aí na caminhada para ir para o Sinai, cheio de dor no corpo, e o guia falou o seguinte: olha, quem vai subir o Monte Sinai tem que saber. Paulinho foi lá, não foi, Paulinho? Foi, vai subir o Monte Sinai, 4 horas para subir, meia hora lá em cima no máximo, 4 horas para descer, que o ônibus vai sair amanhã às 6 horas da manhã. E presta atenção, porque teve uma caravana que foi, o pastor morreu e ficou lá. Aí eu falei: não vou subir não. O céu pode esperar. Não subir. Mas também não seria muita vantagem, não é? Mas o que eu quero então aqui dizer, como que o inimigo, observem bem, observe o que é arco-íris no Velho Testamento e o que simboliza nos dias atuais, as distorções dos símbolos, dos significados, toda essa questão. Então tem ali um lugar de congregação, um lugar de ajuntamento, um símbolo, e ali tem Cesareia de Filipe. Sabe o que tinha em Cesareia de Filipe? Tinha o culto a um Deus chamado Deus Pan, a um Deus Pan, que julgava esse Deus Pan, o Deus da agricultura, que dava fertilidade, a um Deus Pan. Uma outra coisa que acontecia e exigia a cidade de Filipe, por região, são as cavernas. As cavernas. Então, quando eu esqueci o nome do autor, mas o livro Eclésia, ele vai colocar que quando aqui o texto fala as portas do inferno, se refere justamente a isso, as cavernas lá ao redor da cidade, onde se tinha a prática do culto de sacrifício até de pessoas, sacrifício humano, e aquilo era entendido como porta do inferno, né? Lugar de morte. Jesus é vida, Jesus é vida. A outra coisa aí já em Jerusalém, quando fomos em Jerusalém, fomos visitar o local onde Jesus foi sepultado, e está lá a porta aberta, e está lá escrito: ele não está mais aqui, e eu quis entrar, e aí entrei, não tem nada lá, mas eu saí louvando a Deus, glória a Deus, está vazio o túmulo, porque não tem nada nesse mundo, está tudo lá, aqui jaz Maomé, aqui jaz Buda, mas o túmulo de Jesus está vazio, Jesus vive. Jesus vive. Então essa perspectiva aqui é que nos mostra de algo que ser igreja é viver uma batalha espiritual constante. Constante. Isso está dado lá no texto de Efésios capítulo 6, quando fala dos principados, das potestades, e vai falar mais à frente da armadura de Deus. Então é uma batalha espiritual, isso que por vezes nós tendemos a não aceitar, mas que é verdade. Paulo fala que a vossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Às vezes você está brigando com o esposo, é a pessoa errada, não é ele não. Está brigando com a esposa? Não. Está no pé do filho? Não. O meu irmão mais velho, todos nós fomos criados na igreja, mas ele com 12 anos, na verdade com 14 anos, ele falou assim para minha mãe: mãe, isso em 1970, deixa eu assistir a corrida de Fórmula 1 em São Paulo? Hoje deixaria com 14 anos? Em 1970. Aí minha mãe falou assim: está maluco? Que em São Paulo o quê? Com aquela turminha que ficava lá. Aí tá, fomos dormir. No dia seguinte, minha mãe vai lá no quarto: cadê meu irmão? Pegou carona e foi para São Paulo. E meu irmão cresceu aprontando todas. Conhece o pastor José Calixto Patrício? O pastor Calixto Patrício foi o pastor que me batizou. Servo do Senhor, está em Portugal já, hoje aposentado. Ele foi pastor da igreja durante um tempo. Ele falou assim para minha mãe: dona Laide, aí mãe, fica acordada a noite toda preocupada com seu filho, fica brigando? Dona Laide, faz isso não. Dona Laide, vamos orar. Meus irmãos, meu irmão hoje é um servo do Senhor, hoje há muito tempo, não é?
casou com uma menina que não queria saber de nada de Deus, se converteu, que hoje ela prega para mim direto. A família toda servindo ao Senhor. Sabe, então é aqui, ó. Há quem diga que o inimigo tem medo de crente que tem os pés para trás. Não é aleijado não, é que fica de joelho, que busca a Deus em oração. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Por quê? Por quê? Porque a igreja é de Cristo. Porque a igreja é de Cristo. Porque a PIB de Vista Alegre é de Cristo. Porque esta igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ela está alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Louvado, glorificado, portanto, seja o nome do Senhor. Que nós possamos ter esta compreensão do que significa ser igreja, que nós sejamos igreja. Porque igreja sou eu perante Cristo, e igreja somos nós juntos, corpo de Cristo. O prédio, quando eu falei, eu não desprezei não, e não desprezo, porque ele é importantíssimo, porque é onde a igreja se reúne, e está ficando pequeno aqui para vocês. Vocês têm que pensar nisso. Mas é o local onde a igreja se reúne, onde a igreja se congrega. É o lugar onde a igreja, como faz aqui, abre as portas abertas e recebe os visitantes, para poder abençoar. Meu filho, eu vou orar por você. Quantas mulheres desesperadas, quantas mães desesperadas, quantos jovens carecem de abraço, carecem de acolhimento, carecem de oração, precisam de Jesus. O que eles precisam, nós podemos oferecer, porque um dia nós recebemos. Se você ainda não é igreja no sentido pleno da palavra, ou seja, se você ainda não abriu o coração para Jesus, faça isso hoje. Faça isso hoje. Jesus morreu na cruz por uma pessoa como você. Você é muito importante para Deus. Por alguém como você, para poder abençoar a sua vida, para poder lhe conferir tão preciosa salvação. Se você está na luta, está na dificuldade, está se esperneando para lá e para cá, está quase entregando os pontos, eu te convido nesta noite, que você abra o seu coração e diga: Senhor Jesus, me aceita, eu quero ser igreja. Não é ter uma denominação, não é ter um rótulo, é ser igreja do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Há alguém aqui nesta noite que quer ser igreja? Há alguém aqui nesta noite que entende o que significa ser igreja? Eu quero, Jesus me ajuda. Você entende que Jesus morreu na cruz por você? Paulo fala que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. O apóstolo Paulo também diz: o meu Deus, segundo as suas infinitas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Abra teu coração para Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Coloca a tua família nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Há alguém nesta noite que abre o coração para Jesus? Levante a mão bem alto. Eu quero, eu aceito Jesus. Pode levantar bem alto a mão onde você está. Eu quero orar por você. Alguém? Alguém nessa condição? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero sair daqui hoje com Jesus renovado, fortalecido, na esperança que Jesus, só Jesus pode me dar. Eu creio nisso. Levante a mão e eu só quero orar com você. Alguém nesta noite? Todos aqui já têm Jesus. Alguém nesta noite que está distante, afastado e quer voltar para Jesus? Levante a mão. Eu quero voltar. Quero fazer parte dessa festa maravilhosa. Coisa. Não importa por que você saiu, o que importa é que você quer voltar. Alguém assim? Levante a mão, quero orar por você. Continue com seus olhos fechados.
Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós louvamos, glorificamos o Teu nome. Ó Deus, agradecemos pelo Senhor ter enviado o Seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Ó Deus, que veio para nos salvar e, ó Pai, nos congregar. A Tua palavra diz que nós éramos forasteiros, nós éramos estrangeiros, mas em Cristo Jesus nós somos concidadãos dos santos e nós somos família de Deus. Ó Deus, louvamos o Teu nome por esta experiência maravilhosa de ser igreja. E eu peço ao Senhor a Tua bênção e a Tua graça sobre esta expressão de igreja aqui em Vista Alegre, sobre a primeira igreja batista em Vista Alegre, sobre o pastor Davidson e a sua esposa, filhinho e todas as famílias aqui. Ó Deus, que o Senhor continue sustentando, abençoando, ampliando, dando autoridade, dando ousadia para que esta igreja continue a brilhar e a resplandecer nesta localidade e a abençoar e salvar tantas vidas. Dê a Tua graça, ó Pai, àquele que aqui está, ó Deus, que está desanimado, que está com dificuldades, Teu servo, Tua serva, dê uma graça de um ânimo novo para ele, em nome de Jesus. É a oração que fazemos em gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém.